4 ciclos para você eliminar a candidíase e a síndrome fúngica. Tudo sobre a terapia nutricional antifúngica, porque estão abertas as inscrições para o método SP. Ontem tivemos aí uma aula incrível, com mais de 2 horas de duração. Quem estava lá comigo no YouTube sentiu a energia e o quanto há de conhecimento para que você consiga, né, eliminar esses sintomas. E aquela conversa, aquele papo de já fiz de tudo, ontem foi por água abaixo. Quem estava comigo lá percebeu e sentiu que não, eu não havia, não falando numa terceira pessoa. Sheila, eu enxerguei e vi que não tinha feito de tudo ainda. Talvez eu achasse que isso era o tudo, porque isto era a quantidade de conhecimento que eu tinha. Então tava faltando bagagem. E, gente, não tem como. Na nossa vida, a gente só consegue evoluir em qualquer área da nossa vida. A gente só evolui estudando, aprendendo, com conhecimento. Se você terceiriza os pilares da sua vida, se você espera que alguém vá fazer isso por você, pra você, isso não vai acontecer. E aí você se sente cada vez mais enfraquecida, mais cansada, mais doente, mais frágil, porque te falta exatamente peças para que você se torne uma mulher como você sempre sonhou, né? Com aquelas características que você sempre quis. Então sejam muito bem-vindas a mais um conteúdo aí antifúngico. Primeiro eu quero saber quem está aqui, que já está cadastrada no método SP, na turma 21. Deixa eu dar as boas-vindas. Sempre pra gente se identificar agora, se você está no método Bem Nutrida, coloca uma águia aqui para eu saber que você já faz parte do grupo das Bem Nutridas, para eu te reconhecer aqui. E oficialmente sábado a gente começa, tá? Oficialmente sábado você se junta às outras Bem Nutridas e a gente dá início aí ao passo a passo. Claro que já há conteúdos liberados, mas oficialmente a gente começa no próximo sábado. E hoje eu quero já alertar, antes de explicar o conteúdo, que encerram as inscrições do método SP com os bônus, com desconto e com a inclusão de consulta. Tá? Então, se você tem alguma dúvida em relação ao método, se você não conseguiu me perguntar ontem na aula de domingo, hoje é a sua oportunidade, tá bem? Tira todas as suas dúvidas, me conta o que você quer sentir e eu vejo como eu posso te ajudar, te mostrando aí o caminho. A Carla escreveu aqui, é gratuito? Carla, você trabalha de forma gratuita? Você só faz serviço voluntário? Não, certo? Eu também faço serviços que eu não cobro e faço serviços que eu cobro. Então, eu cobro o meu trabalho porque faz parte do meu trabalho, tá? Então, o método, ele é pago, tá bem? Para quem está aqui, tem a mesma dúvida que a Carla. Sheila, é pago? Sim, gente, é um tratamento. Tratamento que eu estudei, desenvolvi, apliquei em mim, apliquei em milhares de pessoas e eu vendo esse serviço para ajudar vocês a terem resultado também. Sheila, eu não quero ter resultado, quero continuar a vida do jeito que tá. Com micose, com candidíase, com sintoma, é escolha, decisão, tá? Quem está aqui quer algo diferente, quer subir algum degrau. Então, eu acredito que a Carla quer algo diferente também. O conteúdo de ontem foi gratuito para vocês, mas eu paguei por ele, né? Porque teve transmissão, quem viu aqui tinha uma equipe. Então, foi gratuito sim, tá? Para vocês, não para mim. Então, sejam muito bem-vindas aí para quem é nova por aqui e está acompanhando o conteúdo pela primeira vez. Mulheres, é o seguinte, para você eliminar sintomas, para você se sentir com disposição, com energia, com vigor, com beleza, você olhar os seus cabelos, falar, nossa, tá bonito, a pele, não tenho acne, não tá descamando, minhas unhas tão legais, eu tô sentindo aqui minha digestão agradável, eu entendo e conheço o meu corpo, eu sei o que eu faço digestão melhor, eu sei o que eu não faço uma digestão tão boa, eu consigo reconhecer, eu não tenho candidíase, eu escolho quando eu quero ter relação íntima e não espero não ter doença para poder ter relação íntima. Tudo isso que você quer sentir, vai acontecer de acordo com o seu estilo de vida, com aquilo que você coloca dentro do seu prato para você se recuperar. Para sempre, todos os dias? Não. É um processo terapêutico. E esse processo terapêutico, ele é dividido em 4 ciclos. 4 ciclos.
O primeiro ciclo terapêutico para você eliminar sintomas é chamado de regeneração. Quem estava ontem comigo sabe do que eu estou falando. Essa regeneração, ela só acontece com a inclusão de alimentos. E esse pilar aqui é onde a maioria das mulheres erram. Porque a maioria das mulheres é doutrinada desde a infância, desde a adolescência, vendo suas mães ou as amigas, tentando corrigir o funcionamento do corpo com alguma pílula mágica. E, gente, pílula mágica vende muito, vende demais, tá? É o que mais vende. Só que a pílula mágica não é o que faz com que você se sinta exatamente como você quer. Não é essa a pílula. E por isso que o problema volta. Então você toma a pílula mágica para eliminar a candidíase, você toma a pílula mágica para eliminar a cólica, você toma a pílula mágica para eliminar a gordura na barriga, você toma a pílula mágica para eliminar a micose e assim por diante. Só que o que vai acontecendo? A conta vai chegando. Então, com o tempo, o teu corpo ele vai te avisando que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E aí essa regeneração dos seus tecidos não acontece. E aí você começa o quê? A ter mais e mais sintomas. Então o ciclo de regeneração, que é a inclusão de alimentos, é tudo aquilo que você faz para proteger o teu DNA. E o que é o DNA? É aquilo que faz a gente não envelhecer antes do tempo. Você deve conhecer alguém que você olha assim para essa mulher, para essa pessoa e você fala, nossa, essa pessoa parece ser mais velha do que ela é. Então ela teve um envelhecimento antes do tempo porque faltou alimentos para proteger os telômeros dela. Então, por isso que ela tem um envelhecimento acelerado e, como consequência, ela pode ficar mais doente. Por isso que há tantas pessoas com infecções de repetição, como a candidíase, como a infecção urinária, até mesmo como a amidalite. Tá? Então, essa proteção do DNA não acontece. E aí tem outras pessoas também que você percebe que sempre estão doentes, que tem baixa, né, imunidade. Fala, minha imunidade está sempre caindo, eu tô sempre com herpes. Eu tô sempre com alguma coceira, com algum incômodo, tô sempre com baixa imunidade. Então quer dizer o quê? Que está faltando alimentos para proteger essa imunidade, que são as células de defesa. As células de defesa são exatamente os alimentos, né? Na verdade, no exame, quando você faz exame de sangue, você faz lá um hemograma para ver como que estão as suas células de defesa. Lá dentro do hemograma sai vários nomes, que você olha o que são esses nomes, né? Basófilos, linfócitos e assim por diante. Aí você olha assim, tá dentro do valor de referência, né? Tá tudo bem, só que você tá cheia de sintoma. Tá cheia de sintoma, não tá tudo bem. Não tem nada bem. O teu corpo tá te avisando, antes mesmo do papel dá um resultado horroroso, e aí alguém vira pra você e fala, olha, tem alguma coisa errada aqui nos seus exames. Só que teu corpo já tá te avisando isso, com sinais e sintomas. E o ciclo de regeneração vem para proteger você desses sinais e sintomas. Sem regeneração, escuta isso que eu tô te falando. Sem o ciclo de regeneração, você pode tomar a medicação que for, você vai voltar a adoecer. Tem mulheres que falam aqui, nossa Sheila, eu fiquei assistindo você durante 1 ano, 2 anos para entrar no método, foi o meu maior arrependimento. Por que elas falam isso? Porque elas ficaram gastando 1 ano, 2 anos de medicações e elas acharam assim, não, vou economizar para não investir em saúde, não investir em nutrição ainda, porque o senso de merecimento ainda estava baixo, baixa autoestima, e pegaram esse dinheiro e ficaram gastando com a medicação. Só que não é a pílula mágica que vai resolver, porque essa regeneração não acontece. Então, a proteção do DNA não rola, não acontece com cápsula, a imunidade não é reconstruída com cápsula, com medicação, e também você não tem recuperação da sua microbiota. Vocês sabem o que é microbiota? Quem está aqui, está me vendo pela primeira vez, nunca assistiu uma live minha, nunca assistiu um conteúdo, coloca aqui nos comentários nova, para eu saber que você é nova por aqui. Coloca aqui nova para eu saber. Então, a microbiota, bem nutridas, é o seguinte. Eu chamo todas vocês de bem nutridas, tá? Já considero vocês todas, independente se vocês estão no método ou não. A microbiota é exatamente aquilo que você tenta eliminar, tenta mandar embora com os antibióticos, com o antifúngico, com as medicações de repetição.
Toda vez que você usa isso, você está mexendo na sua microbiota. E esses bichinhos que vivem dentro de nós, eles têm uma função. Alguns que são bons, outros não são tão bons. Essa parte eu acredito que você já saiba. Só que o que acontece? Se você mexe demais nessa microbiota, você fica mexendo o tempo todo, então você não sabe nem que ela existe, porque você não vê. Muitas vezes as pessoas só acreditam naquilo que elas veem. Elas não têm o conhecimento, ou muitas vezes até uma questão de fé, né? Aqui é um outro papo. Mas falando a questão de conhecimento mesmo, como é microscópico, né? O negócio é muito pequeno, fala assim, não sabia que tinha fungo, bactérias, vírus, parasitas e assim por diante, né? Fungo é um tipo de parasita dentro do corpo. E tem dentro do corpo de todas nós, inclusive do meu, agora nesse exato momento. Só que eu consigo controlar e manipular o que vive dentro de mim. Só que quando eu fico refém de tomar alguma pílula, quem manipula é aquilo que vive dentro de você, porque há alteração e mutação genética desses bichinhos. E aí por isso que você começa a ter alterações também comportamentais. Você começa a ficar mais cansada, mais fadigada e tudo mais. Então por isso que o ciclo de regeneração, ele é tão importante para você eliminar sintoma. Ele é a base do bolo. Sem essa base, não adianta colocar as cerejas. Não adianta querer entrar num ciclo de eliminação sem ter essa base bem estruturada, que é a base da terapia nutricional antifúngica. E para vocês que são novas por aqui, como a Angelita, a Dai, a Evelyn, a Carla, a Rai, Tatiele, Fátima, Luana, Nanu, Manuela, nossa, quanta gente nova, sejam bem-vindas. Ontem eu dei no YouTube uma aula completa, foi mais de 2 horas de duração, a gente começou às 7, terminamos às 9h30, foi um formato consulta antifúngica. Depois, quando acabar aqui o conteúdo de hoje, vocês podem ir nos meus stories e clicar no link que vai ficar disponível essa aula aí por tempo limitado para vocês poderem assistir o conteúdo completo, para vocês poderem conhecer mais sobre o formato de uma consulta antifúngica, porque lá já tem o início de um passo a passo. E aqui eu estou reforçando como que funciona os quatro ciclos para você eliminar os sintomas, porque eu sei que muitas de vocês estão desacreditadas e estão aqui porque estão com algum sintoma, algum desconforto. Inclusive, se você quer deixar o seu sintoma aqui nos comentários, coloca para eu saber, para eu poder te ajudar e te orientar em relação a esses sintomas. E muitas vezes faz uma tentativa frustrada de eliminar sintomas cortando muitos alimentos. Começa a cortar demais. E essa tentativa de excluir alimentos sem saber quais são os alimentos que vão fazer a defesa da sua imunidade, a defesa do seu DNA, a defesa da sua microbiota, você fica perdida. Aí você fica, eu posso comer isso? Será que eu posso comer tapioca? Será que eu posso comer ovos? Mas quantos ovos? Será que eu posso tomar café? E você fica ali num dilema em relação aos alimentos, porque você não quer investir em saúde. Você quer ter resultado, mas você pega o seu dinheiro e gasta na farmácia. E claro, eu vou te ensinar com dicas, com orientações, pequenos passos aqui, tá tudo certo. Cada um tem o seu tempo de entender qual é o momento de virar a chave de começar um tratamento completo. Mas é importante você entender que existe esse tratamento e que você precisa marcar uma data para começar ele, se você quer realmente eliminar esses sintomas. Porque, a candidíase pode ser a dor de muitas mulheres, mas antes da candidíase vieram outras dores. Só que não foram dores tão fortes, certo? Eu sei por quê. Eu também tive os meus sintomas, né? Eu já contei isso algumas vezes. E quando inicia um sintoma que não dói tanto, a gente empurra com a barriga, literalmente. A gente vai mexer em alguma coisa quando tá doendo demais. Por isso que a gente quer tomar a cápsula para resolver. E aí, dentro dos ciclos, quando você vai fazer um tratamento para eliminar esses sintomas, se você não associa a regeneração junto com a eliminação, se você pula uma etapa, eu quero já começar a eliminação. Então, por exemplo, a Psi Maiara tem desidrose. A desidrose, ela é causada, além dos gatilhos ambientais, quando você descarta esses gatilhos ambientais,
por uma questão de sensibilidade alimentar. Então, alergia alimentar tardia. Eu tive desidrose e posso falar, porque eu estou curada dessa desidrose, tá? Então, é o seguinte, quando você não sabe o que o seu corpo não está conseguindo aproveitar, quando você não tem a informação, você fica assim, eu tenho que passar pomada aqui porque eu tô com a desidrose. Da mesma forma, quando você está com a candidíase. E aí você está na tentativa de fazer um processo de eliminação. Você quer eliminar o quadro. Só que lembra, a eliminação ela vem depois do ciclo de regeneração. Você pode aplicar o ciclo de eliminação junto com o ciclo de regeneração, mas você não vai ter resultado, o problema vai voltar e vai voltar mais forte se você pular essa etapa da regeneração. E aí que entra o loop do adoecimento, que são as mulheres que ficam reféns da indústria farmacêutica. Então tem ali muitas vezes estoque de medicações em casa. E passando dentro desse ciclo de eliminação, compreendam que você não tem como exterminar todos os bichinhos da face da terra, nem de dentro do seu corpo. Por isso que você começa a fazer um tratamento, começa a quebrar um biofilme, controlar o que vive dentro de você, também desativando gatilhos, fazendo a inclusão daquilo que fortalece a sua barreira de proteção, como eu expliquei aqui no início. Tá? Então você desativa os gatilhos e começa a passar por todos os nutrientes de forma muito simples para você ter um olhar 360 se a regeneração está sendo feita da forma correta. Porque aí você fala, opa, eu estou controlando o supercrescimento de fungos e de más bactérias, então estou fazendo um controle disso com o processo de eliminação, não estou que nem uma perdida, né, no modo pato, só passando uma pomada ou passando uma pomada na região íntima, porque você sabe que você está dentro de um processo, dentro de um ciclo de tratamento. E aí depois que você sai do ciclo de eliminação, ainda tem mais outros 2 ciclos que você vai passar. E esses 2 ciclos, você passa por ele a vida inteira. Só que você não precisa ficar pensando nele a vida inteira. Então você passa por ele, mas você não pensa nele, que eu já vou explicar. Deixa eu só ler os comentários aqui de vocês. A Luana colocou justamente isso, que me questionam. Somente fazer o tratamento medicamentoso não resolve o problema, porque se não souber a causa, ele volta, exatamente. Isso pode parecer simples, vocês lendo agora e chegando a esta conclusão de falar assim, tá, Sheila, eu entendi que tudo aquilo que eu fazia não funcionava porque eu estava ali iludida, não porque você queria estar iludida, mas porque te ensinaram assim como ensinaram pra mim num primeiro momento, a tomar uma coisa e falar assim, toca a sua vida, segue sua vida, mas não, a doença, ela está ali para te livrar da morte, ela está te avisando que tem alguma coisa muito errada acontecendo, e é repetição de padrão, você está repetindo, alguma coisa que você muitas vezes não consegue olhar ainda no primeiro momento, em relação à construção do seu estilo de vida, precisa ser revisto. Por isso que há ciclos a serem obedecidos, tá bem? Dentro do método SP, vocês aprendem isso. A Bruna colocou aqui, se eu tiver crise de ansiedade, a candidíase vem estilo menstruação, ou seja, em enorme quantidade. Aí eu te trago uma reflexão, Bruna. Por que vem a crise de ansiedade? Você já parou para pensar que a crise de ansiedade, ela pode estar acontecendo porque o que você coloca dentro do seu corpo não favorece a sua microbiota e o seu eixo intestino-cérebro não está legal? Sheila, mas o que isso quer dizer? O que você sente, as suas emoções, os seus pensamentos, não são apenas sentimentos que vêm do nada. Tudo aquilo que a gente sente, a gente reage, também está relacionado àquilo que vive dentro de você. E se desde pequena te falta nutrientes, te falta proteção, essa crise de ansiedade não é só uma característica, é tua, que você nasceu com ela, que você tem essa característica assim. Não, ela está aí também porque você tem um problema nutricional e não apenas psiquiátrico. E muitas mulheres têm uma questão assim, mas eu tenho a crise de ansiedade porque eu estou passando por uma situação difícil e eu tenho dificuldade de ter uma tomada de decisão, de mudar, enfim.
Então entenda, será que é a emoção o problema? O que veio primeiro? O problema primeiro, né? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? A ansiedade veio antes da desnutrição ou a desnutrição veio antes da ansiedade? Porque você pode até falar, Sheila, mas eu como. Mas você absorve? Se você absorve bem, você olha o teu corpo e ele está funcionando perfeitamente, porque Deus é perfeito. O que você absorve, come e aproveita faz com que o seu corpo funcione bem. Você não fica doente. Pegou? Não fica. E aí, bem nutridas, muitas de vocês, essa falta de nutrientes pode estar acontecendo desde a infância. Então, esse ciclo de regeneração que vocês entram na primeira fase do método, no primeiro ciclo ali do método, é algo relativamente simples, mas precisa ser aprendido dentro de um passo a passo. E aí você para analisar, muitas vezes desde pequena você tem estado em momentos de adoecimento com uma certa frequência. Aí é uma acne, é uma amidalite, aí uma descamação que não vai embora, aí uma doença na região íntima. E aí foi normalizado isso. Foi normalizado. Ah, não, é assim mesmo, ficar doente é normal. Não, não é, gente. Não é. É um estado de desnutrição. É um estado de desnutrição. Tá? Então, todos esses sintomas aqui que vocês estão me trazendo, alergias na pele, desânimo, corrimento, candidíase, infecção urinária, coceira, dermatite atópica. A Chayane perguntou, é um sintoma? Dermatite atópica, quando você vai procurar o diagnóstico, né, pesquisar sobre o diagnóstico, você vê, é causada por múltiplas coisas e tudo mais, não tem uma definição, é igual síndrome do intestino irritável, não tem uma causa específica, é multifatorial. Só que dentro desses múltiplos fatores, Chayane, você tem que olhar o seu todo, o seu corpo da cabeça aos pés e ver se realmente só tem a dermatite atópica acontecendo aí. Eu arrisco dizer que não. Eu arrisco dizer que você tem outros sintomas. E aí a dermatite atópica, ela vem ali como o seu maior desconforto, o seu órgão de choque. E sim, você usou, por exemplo, uma medicação para essa dermatite atópica, vamos supor alguma coisa que tenha corticoide, e aí você facilita o supercrescimento de fungos, quando você usa repetidamente a medicação, tá? A Rose colocou aqui. Eu sempre tenho candidíase desde nova. Então, desde nova vem acontecendo a mesma coisa, a repetição de padrão. Desde nova é bem possível que o que você faz, você não consegue perceber talvez isso hoje ainda, mas eu acredito que a gente vai chegar lá, porque Rose, você deve ser nova por aqui. Só que veja, se acontece uma coisa na minha vida, várias e várias vezes acontece a mesma coisa, quer dizer que eu estou fazendo várias e várias vezes a mesma coisa. Enquanto você não entender que essa mesma coisa que você está fazendo não vai te levar para o próximo nível, não vai te fazer evoluir, não vai te fazer você se sentir bem. Enquanto não virar essa chave, não adianta saber diquinha de alimento, diquinha de isso aqui pode, isso aqui não pode, se você não entender a raiz do seu problema, a causa do seu problema. E aí, Sheila, mas eu preciso adivinhar a causa do meu problema, todos os detalhes do meu problema? Não. Dentro desses 4 ciclos que eu estou ensinando aqui pra vocês, você já compreende. Porque quando você usou a medicação pela primeira vez, se você não regenerou seu corpo, pronto, aqui você já sabe. Isso aqui foi gatilho. E esse gatilho tá perpetuando. Então, seja para você tirar um dente do siso, seja para você colocar uma prótese de silicone, seja para você eliminar uma candidíase, você colocou uma pílula na tua boca para eliminar sintomas e não te ensinaram a fazer essa fase de regeneração, aí começou o seu estado crônico de adoecimento. E permanecer no estado de doente, tomem cuidado, mulheres, porque você pode entrar até numa zona de conforto dentro desse estado de adoecimento. Você se acostuma com o que é ruim. Não tem gente que se acostuma com o trabalho, que a pessoa
não cresce, né? Não prospera. Não tem gente que se acostuma com um relacionamento ruim, com sintomas a mesma coisa. Aí você se acostumou com os sintomas porque você acreditou que aquilo era teu. Ah, isso aqui acontece sempre, isso aqui é meu, né? Então, é assim que eu tenho que viver. E não tem. Então, não teve uma regeneração, não teve uma eliminação feita da forma correta. Então, os 2 ciclos iniciais não foram feitos. E aí, explicando mais para vocês, tem o ciclo da reconstrução e o ciclo da manutenção. Esse ciclo da manutenção é o que a gente tem que fazer para o resto da vida, que é a gente ver se está funcionando tudo bem. Sabe aquela pessoa que vai no laboratório fazer uma penca de exames? Ela tá cheia de sintomas, mas ela faz uma penca de exames. Aqui, ela está tentando fazer uma manutenção da saúde dela, só que não, ela não está fazendo uma manutenção da saúde, ela está fazendo uma manutenção da doença. Porque a manutenção da saúde a gente faz quando a gente está sem sintoma. Sabia? A gente tá sem sintoma, tá indo tudo bem, eu só quero dar um olhar 360 e ver se está tudo funcionando. Então, eu vou lá e faço a manutenção. A reconstrução é quando você já fez o ciclo de regeneração, já fez o ciclo de eliminação e você soma a reconstrução, que aí você percebe se tudo aquilo que você está colocando dentro da sua rotina tá fazendo o efeito que você gostaria. Aí você olha, fala assim, nossa, sei lá, eu tô vendo aqui a minha pele não tá muito legal. Eu tô vendo que tem uma parte que tá ainda descamando, tá aparecendo algumas manchas. Tô dando alguns exemplos aqui pra vocês. Eu vejo que minha pele, unha e cabelo estão precisando de um reforço, não está crescendo muito bem. Então, você começa a ter um olhar da reconstrução de todas as partes do seu corpo. E a região íntima é uma pele também, é um tecido, é uma mucosa. E aí, na fase de reconstrução, vem a lapidação de nutrientes, que aí você vai olhando para cada nutriente. Então, vai vendo cada nutriente, vai aprendendo, né, o papel do nutriente e vai vendo se no teu corpo, dentro do teu prato, aquilo que você está comendo está favorecendo aquilo que você deseja sentir, tá? Então, quando vocês entram na fase de reconstrução do método, vocês já estão no nível avançado. Então, vocês que estão entrando aqui hoje no método, a Coutinho Charlene perguntou, quando começam as inscrições? Começaram hoje às 7 da manhã. Oficialmente, as inscrições estão abertas. Deixa eu até colocar aqui. Inscrições abertas para o método SP. Pronto. Então, começaram hoje às 7 da manhã. E encerra, então dentro de 24 horas, essas inscrições irão se encerrar. E foi liberado diversos bônus, inclusive a consulta que vocês tanto querem. Né? Que vocês ficam assim, mas tem consulta, né? Não é a consulta que resolve, tá? Fala assim, mas Sheila, por que você está falando isso? Porque o método, ele funciona, né? Então, o método, ele é dentro de um formato que faz com que você tenha resultado. A consulta vem para te acelerar, para te impulsionar, para você chegar nesse resultado mais rápido. Esse é o papel da consulta. Tem gente que marca a consulta para querer ter resultado. Então, dentro do método, eu fiz essa inclusão da consulta para te impulsionar, para fazer com que você brilhe mais rápido, porque quanto mais a gente conseguir espalhar essa mensagem aqui, mais a gente consegue passar a mensagem mais longe, né? Por isso que tantas bem-nutridas entram aqui para dar o depoimento delas, para contar a história delas para vocês. Não sei se vocês assistiram alguma história de cura, tem todos os depoimentos aqui no meu Instagram e tem no YouTube também, tá? Então, mulheres, dentro dessa fase, das 4 fases quatro ciclos, antes eu chamava de fase. Eu troquei para ciclos, por quê? Porque fase é uma coisa que passa, né? A gente passa pela fase e não volta mais. E ciclos é algo que eu entendo que eu vou fazendo uma soma, né? Eu posso voltar. A vida é cíclica, né? Então, os ciclos que a gente passa durante o método, tem algum momento que você vai olhar para o ciclo ali que você passou e talvez você precise, deixa eu aplicar essa parte aqui de novo. Para o quê? Para fazer uma manutenção, que é o último ciclo, tá? Então, por isso que são 4 ciclos que você passa, tá bem? Então, essa é a parte básica que você precisa fazer para eliminar sintomas. Sem esses 4 ciclos, mulheres, o que você vai sentir? Deixa eu já compartilhar isso aqui com vocês. Muitas, assim, milhares de mulheres mandam mensagens para mim no direct falando o que estão sentindo e o que elas já passaram.
E acho que uma das mensagens que eu mais recebo é: eu já usei todas as pomadas, eu já usei todas as medicações, eu já fiz de tudo, já passei até com um nutricionista aqui da minha cidade, e como aqui saudável, e eu não tenho resultado. Só que lembre-se, dentro do processo, dentro do ciclo, quando você passa, talvez você tenha sentado na frente do profissional e você tenha ficado ali de 15 minutos a 1 hora conversando com esse profissional. E dentro desses 15 minutos a 1 hora, você não consegue passar todos os detalhes daquilo que você faz, daquilo que você está sentindo, daquilo que acontece dentro do seu dia a dia. Por isso que não dá para terceirizar o processo, precisa que você aprenda. E esse aprendizado não é difícil, não é sofrido. Exige que você esteja aberta ao aprendizado. E a resistência das mulheres é demais para o aprendizado. Pode parecer uma loucura isso, mas há uma resistência muito forte das mulheres para o aprendizado, porque não está ligado diretamente a uma questão só financeira, de falar assim: ah, não, mas eu não quero investir agora porque isso não é prioridade, eu não quero colocar o dinheiro na saúde e tudo mais, mas é porque dentro do que você está vivendo, para pensar sobre isso, dentro do que está acontecendo no seu dia, você fica por último. Então, o ciclo do aprendizado para você, daquilo que você vai aprender para você e por você, isso não acontece. E você sente que você está se cuidando, é igual quando a mulher vai no salão. Ela sente que ela está se cuidando porque ela foi fazer a unha, porque ela foi cuidar do cabelo, porque ela foi passar uma tintura no cabelo, foi passar um esmalte na unha. Só que isso não é cuidado, de fato. Isso é embelezamento. O cuidado, de fato, é exatamente aprender esse processo. E enquanto você não sabe esse processo, o estado de adoecimento ele vai acontecendo, tá bem? Deixa eu voltar aqui para ver se eu pulei algum comentário. A Aridiane perguntou: estou grávida de 5 meses e já tive umas 3 vezes candidíase. E vai ter mais, Aridiana, se você não fizer o processo, né, que eu acabei de ensinar sobre a regeneração. Regeneração, eliminar gatilhos. Dentro do ciclo de eliminação você aprende isso. E aí reconstrução é exatamente o que você tem que estar fazendo quando está grávida e amamentando. E aí muitas mulheres engravidam sem fazer essa fase de reconstrução. Porque na verdade nem sabem, né, nem receberam a informação de que precisariam fazer. Então por isso que há tantos quadros de candidíase e se normaliza a candidíase quando está grávida. Ah, é normal estar grávida e ter candidíase. Não tem nada de normal. Quer dizer que essa mulher engravidou com um estágio nutricional muito pequeno. O que é esse estágio nutricional? Essa proporção de nutrientes dentro da célula. Então, quanto de nutriente que cabe dentro de uma célula? Quando você, por exemplo, vai fazer um exame de vitamina B12, você avalia no sangue. O que está no sangue não é o que está dentro da célula. São coisas diferentes. Aí você olha lá no teu exame e tá 400. Aí tá dentro do valor de referência. O valor de referência vai de 200 a 1000. 400 tá bom? Não, tá perto do mínimo comparado com o máximo, né? Então, não tá legal. Aí se tá muito alto no sangue, tá perto de 1000, quer dizer que tá bom? Também tem que investigar, porque se tá muito, muito alto, quer dizer que talvez dentro da célula não tenha B12. Então, o que mostra que dentro de uma célula, o que é a célula? São as partezinhas do nosso corpo. Então, a gente tem partículas aqui dentro do nosso corpo que são chamadas de células. E aí, dentro de cada célula tem que ter nutriente lá dentro, senão quando o negócio começa a capengar, a gente começa a ficar doente, começa a não produzir, começa a não aprender, faz filho doente. Então, nasce a criança cheia de problemas, cheia de adoecimento e assim por diante. Então, a gente precisa colocar nutriente dentro dessa célula. E aí, para colocar esse estoque de nutriente, a gente precisa receber esse ciclo de regeneração. Então, esse ciclo ele precisa acontecer principalmente quando eu começo a ter sintomas. E aí, a mulher não sabe disso, engravida sem estar preparada, e tá tudo bem, só que aí tem que virar a chave rápido. Tem que entender que não é só mais um corpo, são 2 corpos. E aí são 2 corpos, então você tem que regenerar 2 corpos e reconstruir 2 corpos, né? Então, não é à toa que vem a candidíase com tanta frequência. Então, é a parte da nutrição que está te faltando, tá bem? A Tatiele comentou: tenho espinhas desde adolescente, hoje depois dos 30 que só piora.
A Tatiele, pensa o seguinte: se está piorando, quer dizer que o que você veio fazendo não está resolvendo, né? Não está dando certo. Sei que parece ser óbvio, mas é importante a gente ter esse discernimento de olhar e falar assim, o que eu tô fazendo tá piorando. Que ela mesma escreveu aqui, hoje, depois dos 30, parece que só piora. Então quer dizer que muitas coisas que você está vivendo, que você está fazendo, você entrou num piloto automático. É o piloto automático da vida. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer. É entrar no piloto automático da vida. E aí você entra no piloto automático da alimentação, do que você faz no seu dia a dia, dos seus finais de semana. E aí quando você entra no estágio de envelhecimento, né, a partir dos 21 anos, o negócio começa a cada vez cair mais, né? O negócio que eu digo é a saúde. Então, Tatiele, o que está acontecendo com a tua pele é que bem possivelmente você não sobra nutrientes para os tecidos. Então, o que você come, você não consegue absorver numa proporção necessária para reparar os seus tecidos. Então, se gera inflamação, é porque não tem uma reparação para eliminar essa inflamação. E o segundo, o teu corpo não tem uma barreira de proteção. O que isso quer dizer? Tá faltando, então, tá faltando, um exemplo, B9, tá faltando biotina, tá faltando proteína, tá faltando B12, tá faltando nutrientes chaves para proteger. É como se fosse pequenos... Pensa que para construir um prédio eu não preciso de várias pessoas trabalhando para construir esse prédio, fazer uma base sólida, e aí constrói o prédio, aí tem toda uma manutenção. Então são muitas pessoas trabalhando nesse prédio. No seu corpo é a mesma coisa. Então há várias partes aqui do nosso sistema imunológico trabalhando todo santo dia. E se você não oferece matéria-prima para essas partes funcionarem, o problema volta. E aí você se sente sempre doente, sempre o problema está voltando. Aí você olha a pele e fala, nossa, a minha pele tá uma droga. E eu falo isso por quê? Porque eu já fui uma choquito, né? Então, eu tive muita acne e posso falar com todas as letras, todas as medicações que eu usei, era nessa esperança que alguma pílula resolvesse o meu problema, porque eu não sabia o que fazer com relação à alimentação, eu não sabia qual era o caminho. Ninguém me ensinou o que eu estou falando aqui para vocês. Eu ia, investia em produtos, investia em medicações, e eu trabalhava, porque eu trabalho desde jovem. Então, quando eu tinha 16, 15 anos, eu já pegava o dinheiro que eu juntava trabalhando para pagar a consulta para tentar resolver o meu problema com acne. E nada adiantava. E aí, depois de não sei quantas tentativas usando Diane 35, Rakutan, eritromicina, flutamida, aí o que resolveu? É exatamente aquilo que vocês querem postergar. Tá? Então, me fala ou escreva aqui o que você não acredita em relação à nutrição antifúngica. Qual é a parte que você... Sheila, isso aqui não entra na minha cabeça, eu não acredito que investir nisso é o caminho para mim. Eu prefiro comprar a televisão, o sofá, roupa na Shein do que investir na nutrição. Escreve aqui para mim, eu quero entender qual é a peça que falta para você ver valor no poder daquilo que você coloca no teu prato da forma correta para recuperar o teu corpo. Escreve aqui para mim, para eu entender. A Priscila colocou aqui, mas parte nutricional ou emocional também? Não entendi o contexto da pergunta, mas eu imagino que você quer saber se a candidíase ela é física ou ela é da alma, né? Talvez seja essa a sua pergunta. Então, uma pessoa que está com a alma sofrida, dificilmente ela cuida do físico. E o que é o físico? O físico, eu não estou falando estética, físico é o estado de nutrição mesmo, né? O cuidado, o carinho, né? O nutrir, ele é um ato feminino, a nutrição, né? A nutrição de gerir, de gestar, de amamentar. Então, quando há uma alma ferida, uma alma sofrida, certamente há um físico sofrido e ferido também. Por isso que tantas mulheres misturam, né? Fala assim, não, meu problema é emocional. Só que ela ainda sente que a tristeza dela não está relacionada àquilo que ela faz todos os dias no prato dela. Que é o quê? Chibatada, né? Porque quando você escolhe um alimento que não te nutre, que só machuca o teu corpo, que você não sabe se aquilo está fazendo... Porque tem um momento para tudo. Tem um momento para comemorar.
Tem um momento para você escolher ser feliz, ali brindar, comer, sem medo, sem culpa. E é um momento de se nutrir. Isso é ser adulto. Só que a gente cresce e parece que essa parte aqui, né, de ser adulto não é ensinado do pilar da nutrição. Porque talvez você venha de uma família que a conduta alimentar era baseada o quê? Em coisas que teus pais comiam, que eles acreditavam que era saudável. Era o máximo de informação que eles tinham. Então eram coisas simples e que você olha assim, parece, né, ser inofensivo e tá tudo bem, era o que eu comia também. Então é a bisnaguinha, é o pão com requeijão, é o pão com mortadela, é uma pizza brotinho, e aí é uma bolacha recheada, é um salgadinho, e assim por diante. Só que você vai ver a maioria dos dias são comemorações. E o problema não é o que você fez ontem, no final de semana, na semana passada. A questão é a somatória dos dias da sua vida sem nutrientes. É essa somatória. E aí, por isso que essa somatória é tão difícil de enxergar. Porque você pode olhar aqui, poxa, eu olhando aqui, olha a sua idade. Quantos anos você tem? Qual é a sua idade? E quantos anos você investiu em se nutrir? Dentro dos seus anos, você investiu na televisão, no carro, no guarda-roupa, na casa, nas panelas. Você investiu em tudo. Mas quanto que você investiu em se nutrir? Você investiu na cortina, você investiu no tapete, você investiu na cabeceira da cama, você investiu na cômoda que está a televisão. Quanto que você investiu em se nutrir? Porque você não merece, mas tua casa merece o tapete. Não é doido isso? Isso acontece, mulher. Isso acontece com a maioria das mulheres. E aí entra no piloto automático. É o piloto automático de cuidar da casa, é o piloto automático de cuidar dos filhos, cuidar da casa, investir na casa, investir nos filhos, investir no marido, investir no trabalho, que aí não foi o meu caso, né? Então tudo que eu investia em trabalho, e aí eu ficava por último, não sobrava. É a família com problema e eu tendo que resolver problema da família, resolver problema dos outros, e o tempo que sobrava pra mim era um tempinho pequeno. E aí, isso aconteceu com você? Quanto que sobra aí de tempo para você investir em você? A Aridiana perguntou: as pomadas antifúngicas prejudicam o feto? Qualquer medicação tem efeito colateral. Você paga um preço. Mesmo que você fale assim, mas o médico me passou, então se passou, tá tudo certo. Ele passa a medicação, você está confiando no profissional, está certo, isso, mas isso não tira de você também uma responsabilidade de ler a bula. Aí você vai falar assim, Sheila, mas qualquer pessoa que lê a bula não vai tomar medicação. É tipo isso. Leia a bula. Não terceirize mais a sua saúde. Não terceirize mais a sua saúde. Quem se preocupa mais com a sua saúde? É você ou o rapaz que estava dando plantão? A Ana Carla aqui perguntou de alimentos. Ana, vou indicar, quem está aqui e não assistiu a aula de ontem, eu dei uma aula completa, tá? Aqui hoje o tema são os 4 ciclos, né? Para você eliminar a candidíase e a síndrome fúngica, porque eu estou com a inscrição aberta para o método SP. Então, iniciamos hoje e vai encerrar essa inscrição com os bônus, com um desconto de R$1.000 e também com a inclusão das 3 consultas. Quem fizer a inscrição, tá, vai encerrar dentro aí, vai fechar às 24 horas. Eu abri essa inscrição hoje pela manhã. Então, você tem poucas horas para poder fazer a inscrição e tomar a decisão aí de se responsabilizar pela sua saúde. Falar assim, não, agora sou eu, agora eu vou cuidar de mim.
né? Não vou mais machucar mais o meu corpo com as medicações. Então, você que está decidida, eu sei que você já vem aqui pro lado das bem nutridas. Se você está aqui perdida, não sabe nada sobre o que eu estou falando, né? Tá tudo, sei lá, Sheila, não sei nem o que você está explicando direito. Depois eu te convido aí nos stories e clicar na aula de ontem, que foi a consulta antifúngica, que tá lá no YouTube. Aí isso é uma aula completa para você aprender a questão do que é, né? Você vai receber os primeiros passos da alimentação antifúngica. Essa aula tá disponível lá no YouTube, vai sair do ar em breve, tá bem? A André escreveu aqui pra mim: tenho toda semana crise de candidíase e venho sofrendo com isso há meses, não sei mais o que fazer. Olha só a frase da André, que forte. Não sei mais o que fazer. Eu tô aqui explicando há 46 minutos o que fazer. E a Andréia escreve aqui pra mim: eu não sei mais o que fazer. Vocês conseguem compreender como é o piloto automático do adoecimento? A Andréia cita aqui: tomo sempre fluconazol e nada resolve, já perdi até a esperança. Olha que loucura, gente. Eu tô aqui explicando há 46 minutos, fora as quase 3 horas de ontem que eu expliquei. A Andréia talvez tenha entrado agora e fez esse comentário. E aí, dentro da cabeça da Andréia, passa assim: não, eu já sei o que fazer. Eu sei o que fazer, é o fluconazol, só que meu corpo não responde ao fluconazol. Então eu não tenho mais nada, não há esperanças. Porque eu já fiz o que é para ser feito. E não, gente, isso aqui, esse protocolo de tomar a medicação, de colocar a cápsula dentro da boca, não é nada comparado ao que você pode fazer pro teu corpo. Só que qual é a maior dificuldade para a mulher compreender esse próximo passo? Para a Andréia, por exemplo, compreender esse próximo passo? É a mentalidade. O que quer dizer essa palavra mentalidade? É enxergar, é conseguir compreender que existe um caminho. Que existe, sim, mulheres, milhares de mulheres com resultados que tinham uma história igual a da Andréia, dando relato de cura. E por que a Andréia não está dando relato de cura dela ainda? É porque ela está investindo na nutrição antifúngica ou porque ela está indo lá na farmácia? E aí, por que perde a esperança? Por que você perde a sua fé? Você não tem fé na sua vida, você não tem fé em ter saúde, você não tem fé em sentir a sua libido funcionando para você ter realizações, para você se sentir bem. Por que isso acontece? Por que você perde a sua esperança? É uma vida de escassez. É uma vida de escassez. E não adianta eu falar os alimentos, falar uma listinha de alimentos aqui, enquanto você não enxergar o teu senso de merecimento, ele for inflado e você perceber que você merece uma vida melhor. Que você merece se sentir bem. Que você merece ter resultados. Que você merece aplicar os ciclos, aprender o que fazer, ter resultado, falar assim: nossa, agora eu tô bonita, agora eu tô com o corpo legal, agora eu não tô com a barriga desse tamanho, agora eu tô sem gordura abdominal, agora eu tô começando a ganhar massa magra. Agora, quem não tem esperança, fala assim: eu não tenho mais esperança, né? Eu não quero fazer mais nada. Não adianta eu falar e explicar aqui 10 vezes os ciclos que a chave não vira. Porque é uma questão de mentalidade. E essa mentalidade, ela só é reconstruída, você só consegue falar assim: não, agora eu vou fazer isso por mim, eu vou cuidar de mim, eu vou virar essa chave, quando você começar a se amar. Isso é falta de amor. Faltou amor provavelmente na sua infância. E não foi uma coisa proposital, é proporcional. Muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, muitas vezes você não consegue se dar amor porque faltou amor em alguma fase ali da sua vida. E aí você vai ter que o quê? Trabalhar isso com alimento.
Porque o cuidar, eu pegar aqui uma maçã verde, gostosa, maravilhosa, dar uma mordida nessa maçã, agradecer por esse alimento, colocar essa maçã dentro do meu corpo e sentir o poder dessa maçã no meu corpo, isso é um ato de amor. Da mesma forma que eu sei diferenciar o momento de comer deliciosamente a minha maçã verde, de falar assim, nossa, não, agora eu quero comer aquela fatia de pizza, aquela pizza de chocolate deliciosa e eu mordo aquela fatia de pizza e falar, isso aqui é um alimento conforto e tá tudo bem. Porque eu sei dar amor pro meu corpo de diversas formas. Só que isso precisa ser feito de forma estratégica, de forma terapêutica para você eliminar sintomas. E aí você não aprende como fazer. E aí você vai lá e toma o bendito do fluconazol de novo, toma o antibiótico de novo, toma o corticoide de novo, sem ler a bula dessas prescrições. E aí tua vida vai o quê? Pro fundo do poço. Você vai ser uma mulher triste para os seus filhos, para sua família. E você não vai realizar seus sonhos. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho para 2023? Qual é o seu sonho para o mês de abril? Se você não tem sonhos, se você apagou tudo da tua vida, da tua cabeça, tudo vai ficar mais difícil. Sem sonhos, sem fé, sem amor, você não chega em lugar nenhum. Amanda comentou aqui. Sou magra, tenho medo de emagrecer ainda mais com o método. Eu até coloco aqui no perfil do Instagram, você emagrece se quiser. Ou se quiser, por quê? Porque quem não quer emagrecer é uma pessoa que precisa ganhar massa muscular. E a mesma estratégia que é feita para ganhar massa muscular é uma estratégia que é feita para emagrecer. Então, Amanda, se você é magra e você se acha talvez sem curvas, então você olha o seu corpo assim, não, meu corpo já é fino demais e tudo mais, e você quer manter o seu biotipo ou talvez ganhar um pouco mais de curvas, é massa magra, tá? E isso o método te ensina, dentro da estratégia do método, como você precisa reconstruir a tua imunidade. Então, na fase de regeneração, no ciclo, né, de regeneração, que é a primeira etapa, você já aprende como fazer isso. Então, não tem como você emagrecer mais se você seguir o que eu falo. E é simples. Não falo que é fácil, porque o simples e fácil são duas coisas diferentes, tá? Então, tem gente que aprende mais rápido que outras pessoas, né? Então, é simples de aprender, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui os comentários. A Larissa colocou, a gente come bastante no método, é verdade. Vocês vão comer muito mais do que vocês estão comendo hoje, porque, gente, só tem como eliminar sintomas você comendo mais nutrientes, tá? Não tem como. Ah, Jacinha tá no método, maravilha. Bruna comentou libido, meu sonho para o mês de abril. É isso, gente, escreve o que você quer. Escreve e marca uma data. Ontem, na consulta antifúngica que eu fiz ao vivo lá no YouTube para vocês, depois do rastreamento metabólico, eu falei assim, escreve a tua pontuação e escreve a data, porque isso aqui é a tua data de partida. Então, a data de partida do seu tratamento, você vai colocar aqui, por exemplo, dia 20 de março. E aí, quando que você quer sentir libido? Ah, aqui a Bruna colocou, quero sentir em abril. Qual data de abril? Anota a data. Eu quero sentir a minha libido no dia 15 de abril. Então, tudo que você vai fazer a partir de agora é com foco na data do dia 15 de abril. Porque se você não tem foco, não anota a data, não tem métricas, você não chega em lugar nenhum, porque você não registrou isso. Então, registra aquilo que você quer sentir e o que você vai fazer para se sentir assim. Você vai sentir libido usando fluconazol? É claro que não. Então, né? Então, não é inteligente da sua parte continuar fazendo isso. Então, você já sabe, já virou uma chave que você não vai fazer isso daí. Deixa eu ver aqui. Charlene Coutinho perguntou aí quem tem gastrite. Quem tem gastrite tem outros sintomas, né? Então, a pessoa que tem gastrite tem uma penca de outras coisas, eu arrisco dizer.
E aí tem que fazer o que precisa ser feito, que é reconstruir o tubo digestivo, que é a fase lá de regeneração do método, tá? A Cris perguntou, síndrome fúngica tem a ver com parasitação? A síndrome fúngica tem a ver com fungos, e fungos é um tipo de parasita, né? Então tem relação. Por isso que você faz um ciclo de eliminação, mas é um ciclo de eliminação com regeneração, né? Não adianta você eliminar e falar assim, é só a causa é esse bichinho que tá crescendo aqui dentro de mim. Não, a causa é multifatorial. É o estado de desnutrição que favoreceu o crescimento daquilo que você não quer que viva dentro de você. Porque o ácido do nosso estômago, ele é um ácido potente. Ele é um ácido que o nosso corpo libera exatamente para fazer a limpa na hora que a gente come. Porque pensa que os nossos ancestrais, eles moravam, né, na rua, né, na caverna, na floresta. Então eles tinham que comer alimentos que até ser inventado o fogo, tinha risco de contaminação por um monte de coisas. E o ácido do nosso estômago tem a capacidade de eliminar boa parte das coisas. Só que esse ácido, ele pode ser impactado de acordo com aquilo que você coloca dentro do seu corpo. Vamos supor que você coloca dentro do seu corpo só pão puma, pão de forma, bisnaguinha, macarrão. Um exemplo, tá? Então esse ácido, ele não precisa manter a potência dele, porque assim, o que é colocado dentro do corpo é algo que começa a ser digerido na boca. E aí a pessoa tem uma facilidade de ter crescimento de coisas ruins dentro do corpo dela. Por isso que fungo cresce, tá? Então isso no ciclo de eliminação, quando você entrar no método, vai estar liberado 2 ciclos. Ciclo de regeneração e ciclo de eliminação. Então você vai chegar e vai aprender já esses 2 ciclos. E aí, dentro desse ciclo, você já começa a eliminar sintomas. Tem mulheres que vão eliminar os sintomas já na primeira semana, tem outras que eliminam um pouco mais pra frente. Então depende muito do conjunto de sintomas que a pessoa tem. A Jaci comentou, acabei de entrar na live, tenho 1 ano com crise de candidíase. Já fiz 3 tratamentos e todo mês, quando acaba a menstruação, logo em seguida crise de candidíase. Meu médico diz que é meu psicológico. Jaciara, o que você vai avaliar? Antes de você ter a candidíase, você se considerava uma mulher bem nutrida? Você é uma mulher que estava com a pele, com a unha, com o cabelo ótimo, tônus muscular em ordem, o abdômen sem inchaço, não tinha gordura na barriga. Então estava tudo em ordem no seu corpo antes da candidíase chegar? Aí você para assim, não, peraí, não estava tudo em ordem. Então foi o psicológico que causou isso? Foi o estilo de vida. Só que a gente não percebe que o nosso estilo de vida tá capenga, tá ruim. Por quê? Porque a gente convive com pessoas parecidas com nós. Então você provavelmente tem uns hábitos parecidos com o do seu marido, que tem os hábitos parecidos com as outras 5 pessoas que você mais convive. E pra você isso era o normal. E aí você não ia percebendo, né, que o teu corpo estava enfraquecendo. E aí o fungo só cresceu numa questão de oportunidade. Houve a oportunidade com o passar do quê? Foi um dia que aconteceu isso? Não, muitas vezes é uma década, é uma vida. E aí é causado pelo psicológico. O psicológico, claro, gente, a gente tem, todo mundo, toda criança tem trauma. Quase impossível uma criança não ter trauma. E a gente cresce com os traumas. A gente tomou paulada. Por que paulada, né? Os pais antigamente não batiam. A minha mãe e meu pai batiam na gente, em mim e no meu irmão. Então a gente cresceu com esses traumas. Então tem traumas de várias coisas na vida. E esses traumas podem nos fragilizar de certa forma. Por isso que tem algumas pessoas com uma obesidade severa, outras pessoas têm transtorno alimentar, que é uma compulsão, e isso pode estar relacionado com o psicológico, né? Com a questão psíquica desta criança que teve muitas vezes situações de medo e assim por diante. Mas para um fungo começar a crescer, né, esse estado aí de desnutrição que a maioria das mulheres apresentam, é por conta da convivência, do estilo de vida, que muitas vezes ela não vai percebendo que tá no piloto automático. Tá tipo, todo dia faço tudo quase sempre igual. E lembra, o nosso corpo é cíclico.
São ciclos que vocês precisam passar, assim como eu preciso passar também. Se você não vive o ciclo da regeneração, então se eu perguntar aqui pra Jaci, quando que você fez o ciclo da regeneração? Pra gente ver se é só psicológico mesmo. Você fez o ciclo da regeneração? Não, Sheila, nunca fiz. Fiz esses 3 tratamentos e nunca fiz um ciclo de regeneração com a terapia nutricional antifúngica. Aí você me fala, é psicológico? Porque os 3 ciclos de tratamentos que a Jaci colocou aqui, eu arrisco dizer que foi só com medicação. E aí o médico, ele fala que é uma questão psíquica, porque dentro da bagagem de conhecimento desse profissional, ele não sabe nutrição. Ele não aprendeu na faculdade de nutrição. Não tem. Mulheres, não tem os 4 anos de nutrição que a gente estuda na faculdade, também não tem uma referência a fungos. Pouco se fala. Isso eu fui estudar porque na minha casa, basicamente, todo mundo era fungo. Fungos ambulantes. E eu também. E aí eu fui percebendo que era um problema global. Né? Existe aí muitas pessoas com problema. A inscrição do método vai encerrar com a inclusão dos bônus, com a inclusão das consultas. Então, se você quer entrar no método, aprender, resolver isso, vai encerrar com esses benefícios. Então, se você quer entrar, é no link do perfil. Tô falando isso agora para eu não esquecer, porque vai passar o tempo e depois vocês vão mandar direct para mim e falar, Sheila, perdi e tudo mais. Então, a gente deixa aberto por um tempo limitado, porque a gente tem o início da turma, o início do acompanhamento, para que vocês sigam passo a passo e tenham os encontros semanais comigo, que acontece aos sábados e fica gravado para quem não pode participar, tá? Então, o link está aqui no perfil do Instagram. Então, quem quer fazer inscrição, que a Rose perguntou, tá lá, tá bem? A NASA escreveu aqui, a NASA Ribeiro. Desde que fiz bariátrica, resolvi mudar minha alimentação. Vejo a medicina integrativa como uma salvação, por isso resolvi entrar nessa turma. Exatamente. Então, a medicina, a nutrição integrativa, na verdade, daqui a alguns anos, as profissões elas vão se juntar, né? Não vai ter mais partes do corpo separadas, porque é sistêmico o funcionamento do nosso corpo. Tudo que acontece é sistêmico, né? Sistêmico é que eu digo é multifatorial. Então, que bom que você compreendeu isso, virou essa chave rápida, NASA. Bem-vinda. A Luísa perguntou, tem um grupo só de inscritos? Sim, quando você entra no método, tá? Você faz o pagamento, você entra na plataforma, vai ter um acesso ao grupo das Bem Nutridas, que é chamado Clube BN, que é de Bem Nutridas. Então, esse clube é exclusivo para quem está no método. E você vai se relacionar com mulheres que têm uma vida parecida com a tua, com o mesmo objetivo. E aí, lembra que eu comentei aqui que bem possivelmente você tem escolhas, hábitos muito parecidos com o do seu marido, namorado ou mãe, as pessoas que você convive, e aí pode ser uma situação até de obstáculo, né? Você fala assim, nossa, eu vou iniciar uma terapia nutricional que não é difícil, ela é simples, só que você quer apoio, quer estar com outras pessoas. A gente, ser humano, gosta de andar em tribo. A gente gosta de estar com outras pessoas, a gente não quer fazer tudo sozinho. Então, por isso que é importante vocês entrarem nesse clube, tá bem? A inscrição tá no link do perfil aqui do Instagram, tá bem? A Vanessa perguntou, desidrose tem relação com fungo? Sim, tem relação, tá? Por quê? Porque a sensibilidade alimentar, quando você você não percebe isso, tá, Vanessa? Mas a frequência e a repetição de determinados alimentos ao longo da sua vida faz com que você crie uma resistência no processo digestivo desses alimentos. O seu corpo começa a ter dificuldade de fazer a digestão. E aí isso favorece o crescimento de fungos. Aí quando vem a desidrose, vem uma coceira muito forte. E aí o fungo, ele se aproveita, porque você está no estado de desnutrição. E é por isso que a desidrose apareceu. E aí é por isso que, associado a essa desidrose, começa uma dermatite também. E aí a coceira favorece, te mostra que o fungo está crescendo, tá bem?
Luísa, já fiz minha inscrição, bem-vinda. Então agora, ó, toda vez que a gente for se comunicar, que eu entrar aqui, se você quiser falar comigo que você tá ao vivo, claro que a gente vai falar de forma privada dentro dos nossos encontros das Bem Nutridas, através de uma águia. Você coloca uma águia aqui para eu saber que você já tá no método, que é saiu do modo pato, entrou no modo águia, que é a nossa comunicação. A Léo perguntou, tenho muita caspa e meu intestino é muito preso e agora estou com corrimento. O que eu faço? Entrar no método. Ah, Sheila, não, quero tomar pílula mágica. Pois bem, você vai fazer o que você está enxergando aqui que milhares de mulheres estão te mostrando que é o caminho errado. Você vai lá, vai usar o shampoo anti-caspa, vai tomar um laxante, vai tomar um fluconazol para essa candidíase e aí você vai piorar o seu quadro. Enquanto não entrar ali com aquilo que o teu corpo precisa para proteger, para criar barreira de proteção, que são os 4 ciclos dentro do método, dentro da terapia nutricional antifúngica, esses sintomas não vão embora, tá bem? Amanda colocou aqui, vivo com candidíase e nada resolve, pomada, remédio, não sei mais o que fazer. O que vocês sentem, mulheres, vocês que estão aqui me escutando ao vivo, desde o início, boa parte de vocês, o que vocês sentem que vocês precisam ouvir para entender que tem o que fazer? Tem o que fazer, só que talvez você não queira escutar o que tem que ser feito. Tipo, a Amanda escreveu aqui, não tem o que fazer. Mas a Amanda, no fundo, sabe que tem o que fazer, porque, caso contrário, ela não estaria me seguindo. Não estaria acompanhando meu conteúdo, não estaria aqui nessa live. A Amanda sabe que tem o que fazer. Mas o que falta você ouvir? Por que você acha que não tem mais o que fazer? Porque você acredita que você sabe fazer. E você não sabe, por isso que você tem sintoma. E aí você acredita que você tem que investir em tudo para tua casa, para o teu filho, para tua família, mas em você não investe nada. E eu já sei até o perfil da mulher, porque normalmente quando a mulher não tá sozinha em foto, tá o perfil dela, tem a foto da família, muitas vezes é porque essa mulher faz tudo ali pela família e o tempinho que sobra pra ela é bem pequenininho. Pouco ela investe na saúde dela, no cuidado. E aí vive aquela fantasia de que, eu já fiz de tudo. Você não fez. Se você não tá no método, você não fez. E aí tá bom, você pode não entrar no método agora, você vai esperar daqui 1, 2 anos para entrar. O que vai acontecer com você? A minha vida vai continuar sendo tocada, né? Eu continuo sabendo como ter saúde, isso é um exemplo. Só que você continua com o estado de adoecimento. Você não vai prosperar, você não vai conseguir trabalhar. Seu filho vai te ver doente, você não vai conseguir ter relação íntima com seu marido. A tua vida vai ficar uma droga. Então, quando eu falo aqui pra vocês que aqui o meu trabalho é quase um trabalho social, de tanto que eu tenho que convencer que há um caminho diferente, que vocês estão viciadas na ida à farmácia, estão viciadas também numa vida ruim. Numa vida cheia de sintoma, numa vida que você não pode transar quando você quer, que você não pode trabalhar quando você quer, que você não tem paz porque você está sempre com incômodo. Que vida é essa, gente? Estado de sobrevivência em 2023? E tem gente que não tá pronta para ouvir isso. Tem gente que tá aqui e não tá pronta, fala, não é isso, não, deixa eu tocar minha vida. Mas vai voltar e volta aqui para escutar isso aqui de novo e falar, agora eu entendi. Agora eu entendi o processo. A Ruth perguntou aqui, qual o tratamento para micose de unha? Uma boa pergunta, porque dentro dos diversos sintomas, quando pensa em candidíase, pensa em vagina, pensa na unha que imagina que está separado do corpo, né? Aí pensa no couro cabeludo, que é uma outra parte do corpo, fala a caspa. Aí pensa na pele, no pano branco. Então, todos os sintomas, mulheres, todos os sintomas que vocês sentem são característicos do adoecimento do tubo digestivo. O que é esse tubo digestivo? Começa na tua boca e vai até o teu ânus. E aí existe translocação dos bichinhos que vivem dentro do teu corpo. E aí essa barreira que tem aí no seu tubo digestivo, ela adoeceu, ela ficou fraca, ela ficou igual uma peneira.
E o que fez acontecer isso com essa barreira aí do seu tubo digestivo? Muitas coisas que você nem lembra mais. Muitas coisas que foram acontecendo na sua alimentação e as medicações que você nem lembra mais. Aí foram enfraquecendo essa barreira. E aí a micose de unha é uma oportunidade. Eu tive a micose de unha. Eu não tenho mais. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu achei que a micose de unha tinha que ficar pra sempre, que isso não tem cura. Claro que tem. Tem sim, assim como tem cura a candidíase. O que não existe é extermínio de fungos da face da terra. O fungo vai continuar existindo. O que não vai acontecer é o fungo crescer dentro de você, crescer na tua unha, crescer à toa na tua cabeça, porque você vai saber como controlar isso. Tá? Então, Ruth, o método, ele serve para micose de unha. Quando você chegar na fase de eliminação, que é o segundo ciclo dentro do método, então você entra no ciclo de regeneração e depois você junta com o ciclo de eliminação. Aí, nesse ciclo, você vai perceber que a tua micose de unha tem solução. Você vai perceber ali o resultado. É claro que tem que esperar 6 meses o crescimento da unha. Tá? Não tem jeito, a unha demora mais para crescer comparado com outras partes do corpo, tá bem? Quem está no método, então quem está aqui está no método, a gente vai ter o nosso primeiro encontro que vai ser avisado em breve. Então você vai receber o aviso na plataforma e também no grupo. Então você vai fazer parte do grupo de quem está no método. E aí todas as suas dúvidas serão esclarecidas por lá. E vai se encerrar essa inscrição com um bônus, com benefício, com desconto. Então, se você quer receber consulta, o método, mais consultas, mais os bônus, que é o desconto de R$1.000, entra no link do perfil, faz a sua inscrição, tá? E passou das 24 horas, esses benefícios vão embora, tá? Por isso que eu tô dando um empurrão aqui, impulsionando vocês a olharem, de fato, qual é o caminho que vocês querem seguir pro mês de abril. O que vocês querem sentir no mês de abril? Foca nisso. O que você quer sentir? Como você quer se sentir? Tá bem? A Nil comentou, Sheila, sofro com a candidíase há anos, minha gineco diz que é citolítica, não tem fungos, tem relação? Não consigo ter resultado. Nil, você pode ter um crescimento bacteriano, você pode ter crescimento de outros micro-organismos na região íntima. E você pode ter sintomas de fungos em outras partes do corpo. Entende? Então, pode ser que tenha um momento da sua vida que cresce mais micro-organismos na região íntima e tem momentos que cresce menos e cresce mais em outra parte do corpo, porque eles se translocam no nosso corpo. Por isso que nem sempre o exame dá de cara positivo. Às vezes a mulher tá sofrendo faz um tempão, tá com sintomas há muito tempo, e ela fala assim, olha, eu já fiz tudo, não sei o que, e eu continuo com sintomas, e ela vai atrás do exame, só que ela já tá sentindo o problema. Que aí, claro que tem sintomas que são óbvios de crescimento de fungos, que é o quê? A língua muito branca, a barriga muito inchada, a candidíase vulvaginal, o corrimento da candidíase, né? Que a mulher que tem mais de uma vez já sabe como é. A questão de micose na pele, pano branco, micose de unha. Então, são características muito simples de identificar esse crescimento de fungos, tá? Então, é importante entender o teu conjunto ali para ver o que é que você está sentindo. Mas eu arrisco dizer, Nil, que você tem um enfraquecimento ali, que é chamado de leaky gut, né? Que é o estado de desbiose. E essa desbiose, ela muda. Ela vai para desbiose bacteriana, desbiose fúngica. Desbiose bacteriana, desbiose fúngica, tá bem? E aí, trata com o quê? É com pílula? Não é, tá? É com a nutrição, tá? E aí, a nutrição antifúngica, a terapia nutricional antifúngica, ela ajuda a fazer essa reparação de tecidos, tá bem? A Mari perguntou aqui como faz para eliminar a caspa. Do mesmo jeito que faz para eliminar a micose, do mesmo jeito que faz para eliminar a candidíase. Tá? E aí faz o quê? Sheila, é a mesma coisa, né? Como que é o mesmo tratamento para uma unha e é o mesmo tratamento para o couro cabeludo? Porque eu trato de dentro para fora. É bem simples de entender isso. É de dentro para fora.
É claro que você pode impulsionar o teu tratamento. Eu quero usar algum produto aqui no couro cabeludo que impulsione o meu resultado. Mas o do couro, o do lado de fora, nunca vai ser maior ou melhor do que o tratamento que você vai fazer do lado de dentro. Nunca, tá? É por isso que tem gente que entra no quadro de dermatite seborreica, porque demora para entender isso, tá? A Vivi perguntou qual é o tratamento de herpes. A herpes tem um módulo que eu falo sobre isso no método. Então, quando você estiver no ciclo de eliminação, você vai ver um módulo chamado infecções de repetição. E aí eu cito o que acontece no quadro de herpes, seja labial, seja genital, tá? E aí tem barreira de proteção, a barreira de proteção. E aí, nesse caso, entra com uma suplementação específica também, tá? Mas aí tem que fazer toda a parte do ciclo de regeneração, que é a primeira etapa. Para depois você entrar com um nutriente específico. Porque tem gente que fala assim, vou entrar com uma lisina, vou começar a tomar e isso vai resolver todos os meus problemas. Não vai, porque você tem que fazer o ciclo de regeneração. Porque aí a herpes não tá sozinha. Tenho certeza, Vivi, que você sente outras coisas. É porque a herpes na região íntima é uma coisa que você tem que pensar assim, né? A mulher tem uma ferida na região íntima. Não tem ninguém que gosta de ter uma ferida na região íntima. O negócio dói demais. Então, por isso que Vivi lembrou aqui da herpes. Mas certamente Vivi tá sentindo outras coisas também. Érica perguntou, entrei na live agora e no Insta também apareceu uns patrocinados. Chegou um patrocinado em você do nada, né, Érica? Tá meio perdida e tudo mais. Bom, pra quem é novo por aqui, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista antifúngica. Então, aqui todo o conteúdo é voltado para eliminar fungos, eliminar o supercrescimento de fungos, tá certo? Independente da parte do teu corpo que esteja doendo. Hoje o conteúdo é com relação à abertura da inscrição do meu tratamento. Eu tenho um tratamento antifúngico que tem 4 ciclos diferentes para você fazer. E dentro desses 4 ciclos, vocês passam pela regeneração, eliminação, reconstrução e manutenção. Se pular alguma etapa, não funciona, tá? Para quem tem um quadro de repetição. E aqui, para você entender o porquê que o sintoma está persistindo, o problema volta, tem vários conteúdos aqui no meu Instagram e no meu canal do YouTube também, com história de mulheres, com informações sobre o porquê do sintoma. Então, você vai ver que está recheado de conteúdo aqui. E hoje, em especial, eu estou abrindo a inscrição para o método, com bônus de R$1.000 de desconto, porque o valor cheio do método é R$3.000, tá? Então, o valor do método hoje tá R$197, 12 vezes de 197, incluso 3 consultas, 3 atendimentos, tá? Com esse desconto e todos os bônus que eu citei ontem na aula. Teve uma aula exclusiva no YouTube que eu expliquei todos esses benefícios. Mas eu já aqui reforço para vocês que o mais importante que eu trago de bônus para você é a eliminação dos seus sintomas, tá? Você seguindo o passo a passo dentro do que é estruturado, seguindo a orientação, tendo as mentorias, né? Que isso dentro do método você tem assessoria, você tem 50 perguntas, você vai ter 50 respostas. Então você não fica mais com dúvida, você não fica mais perdida, você não fica mais no modo pato. O que é o modo pato? Vou na farmácia, vou na farmácia, vou na farmácia. Tipo o pato recebendo migalha de pão. Aí o pato não sabe muito bem o que fazer, ele não tem foco, ele não voa muito bem, ele não sabe nadar muito bem. E aí você se transforma numa águia quando você o quê? Você entende o que está acontecendo com você, você aceita que essa é uma parte da sua história, isso não representa quem você é, e você vai lá, aplica o passo a passo para eliminar esses sintomas, tá? Então é esse o meu papel aqui. E aí as inscrições estão lá, a inscrição está no link do perfil, tá bem? Sobre a parte da consulta, eu vou explicar isso tudo no nosso primeiro encontro, vai ter uma parte lá que vai ser explicada para vocês. Você não vai fazer a consulta sem antes aprender o passo a passo, porque você não vai gastar a tua consulta, tá? A consulta é para impulsionar o seu tratamento. Então, tem gente que quer sentar na consulta, eu falo isso aqui para vocês por conta de experiência clínica mesmo. Então, eu sento na consulta, só que eu não tenho nada para perguntar, porque eu não sei nada do que fazer. E aí isso é um desperdício, né? Você sentar, eu não sei o que fazer, mas não é para isso, Sheila, que serve a consulta? Não, você vai chegar na consulta já sabendo o que fazer e você vai colher mais informações para você ter o resultado mais rápido. Por isso que quando você já entra no método, já estão liberados lá os passos para você poder aprender, né? Você não terceiriza mais a sua saúde.
Não é terceirizar, esperar alguém tem que falar aqui o que eu vou fazer. Não, já tá lá. Já tá lá o que você tem que fazer. E aí a consulta vem o quê? Para lapidar, para você acelerar o seu processo, tá bem? E aí quem está aqui e já entrou no método, é interessante que vocês foquem em estar no método. Então agora, aqui lógico que é tentador, né? Falar, eu vejo Sheila ao vivo, quero entrar lá. Mas aqui eu tô resgatando as mulheres aí que estão nessa fase aí, não sei o que fazer, já fiz de tudo, tô precisando de um help, então eu tô na fase de jogar a corda para mostrar que existe um caminho diferente. Mas vocês que já estão no método, que já entraram, eu recomendo fortemente que vocês foquem em assistir o conteúdo, vai fazendo o resumo, né, para vocês lembrarem das partes mais importantes e vão aplicando esse passo a passo aí de forma estruturada como eu ensino lá, tá bem? Foca lá no passo a passo, tá bom? Vamos lá, rodada aqui dos comentários. Ai, gente, perdi aqui o comentário. Miriam perguntou, quem tem intolerância à lactose, com a alimentação pode ser curado? Não, isso é do seu DNA. Então, é do DNA, existem níveis de intolerância à lactose, tá? Pode ser uma intolerância à lactose porque, por exemplo, a pessoa fez uma quimioterapia, aconteceu alguma coisa nas células dos intestinos dessa pessoa, mas a maioria dos casos da intolerância é uma característica do DNA. A pessoa já nasce com essa característica, mas muitas vezes ela não sabe, ela só vai saber depois de adulta. Lucinha, cistite de repetição pode ser por fungo? Pode. A maioria dos casos é tratada como infecção bacteriana, você toma antibiótico para eliminar a E. coli, que é um tipo de bactéria, e aí isso favorece o crescimento de fungos, e aí você pode ter a infecção por fungos, tá bem? A Dani, sou celíaca com dermatite, posso participar do método? Deve. Dani, vai ser incrível pra você, tá bem? Você vai perceber o teu corpo com uma imunidade que funciona, você vai ver que é outra coisa, tá? A Lara aqui comentou da candidíase e da infecção recorrente. Você tem muitos casos de bem-nutridas, que eu trago aqui os depoimentos e muitas contam, né? Eu tinha candidíase, a infecção urinária, então uma coisa acaba levando a outra. A Thelma escreveu aqui, disse a verdade, deixamos de nos cuidar para cuidar dos outros. É isso, mulheres. Por que a mulher demora tanto para começar um tratamento? O tratamento que eu digo, esse tratamento aqui que eu tô oferecendo para vocês. Por que ela vai apagar o fogo com a medicação, vai apagar o fogo com a medicação? Porque ela tá cuidando de outras pessoas. Ela tá cuidando ou da família, ou tá resolvendo o problema de pai e mãe, ou tá resolvendo o problema de irmão aí que não é a responsabilidade dela, ou tá resolvendo o problema do filho e que tá tudo bem. Você está resolvendo um problema de uma pessoa que precisa que você esteja ali presente, que é o seu filho. Mas as outras pessoas, não, você não é responsável por essas outras pessoas. Você não é. Só que você se sente responsável. Porque pensa que as nossas ancestrais, o quanto que essas mulheres passaram, penaram e foram colocadas em situações que a vida era a se doar. E aí esse estágio aí de adoecimento, ele só vem muitas vezes para confirmar que isso está acontecendo. Porque, gente, se você está adoecendo, é porque está faltando o amor. É o amor por você. E não é esperar que o seu marido te ame, que o seu filho te ame, é você ter amor por você. E aí essa é a missão mais difícil, né? Então, mulheres, inscrições
pro método, vão se encerrar com os benefícios, tá bem? Então, no link do perfil, todas as informações para você poder fazer inscrição. Se você quer assistir algo mais completo, antes de entrar ali no link da inscrição, quer saber um pouco mais, tem um vídeo dos meus stories da consulta antifúngica de ontem. Então você pode ir lá assistir esse vídeo para compreender muito mais em relação ao ciclo. Eu expliquei aqui, mas lá tem uma informação um pouco mais didática, tá? Mas basicamente o que eu expliquei aqui, lá tem essa informação de uma forma um pouco mais didática. E só passando aqui para vocês um 360 em relação ao passo a passo. Quando vocês entrarem lá no ciclo, é essa parte aqui que vocês terão acesso. Você vai ter um módulo dos ciclos de nutrição regenerativa, tá? O módulo 2 e o módulo 3 liberado, que é o ciclo de eliminação. Depois, mais pra frente, a gente vai partir para o módulo de reconstrução e o módulo de manutenção. Então, é cíclico, você vai somando um ciclo ao outro. Você não vai chegar já com esse monte de informações. É simples de entender, mas é entregue para vocês em formas de ciclos e de passos para realmente ficar muito fácil de vocês aplicarem. Se eu fosse entregar esse conteúdo aqui para vocês em consulta, só em consulta, a gente ia ficar 1 ano em consulta para você receber todas essas informações. Você não precisa de 1 ano para eliminar sintoma. Você consegue fazer isso muito antes de 3 meses, tá? Então, eu entrego dentro desse ciclo realmente para acelerar o processo para vocês. Então, é isso que vocês vão encontrar fazendo a inscrição ali do método, tá bem? E aí, tudo isso, tá? Dentro dos ciclos, vocês vão encontrar também. Tô passando aqui o 360 para vocês saberem o que vocês vão encontrar lá. Vocês vão ter a mentoria, tem essa foto minha pausada aqui, porque era um vídeo que tinha aqui, né? Tinha um vídeo em movimento. Vocês vão ter uma mentoria a cada ciclo, para vocês não ficarem perdidas, tá? Além dos 3 atendimentos, para você também não se perder em relação às informações, para você impulsionar e ter o seu resultado aí mais rápido. E todas as suas dúvidas são retiradas. Então, dentro aí de 3 meses, você tem todas as suas dúvidas esclarecidas e você tem acesso ao conteúdo da plataforma durante 1 ano. Então, tudo aquilo que está dentro da plataforma, durante 1 ano você tem acesso, tá? Então, mulheres... Travou, voltou. Minha bateria aqui tá acabando. Então, dentro lá dos ciclos, a cada ciclo você tem também toda a estrutura dos materiais didáticos, porque você precisa saber o que comprar, o que comer, como combinar, a lista dos alimentos, então plano alimentar, tudo isso vocês encontram lá, tá? Então, é importante vocês saberem que o mais importante, né? Essa parte aqui é a parte básica, né? Não é isso que, de fato... Ai, peraí que eu tô conseguindo parar de compartilhar. Essa é a parte básica que eu vou entregar para vocês, tá? O que é mais completo, o que é mais... que vai realmente trazer e acelerar o resultado de vocês, além dos materiais, claro, que são importantes, mas não é essa a virada de chave, é você compreender o porquê, né? Você não teve resultado até agora e o quanto que você precisa fazer isso por você para que você colhe esse resultado ainda no mês de abril, que você não deixe isso para 2025, por exemplo, porque o método já está na turma 21. Então, eu digo isso que... Então, um passo a passo, isso já existe há muito tempo. Isso aqui não é uma novidade, isso aqui que eu estou oferecendo para você. Não é uma novidade dentro das mídias sociais, né? Estou dizendo, dentro do que eu já fiz até agora. Mas para você, sim, é algo novo. Por isso que você ainda tem os pensamentos aí de... Ah, já tentei, já fiz de tudo, já fiz vários tratamentos e tudo mais. Porque você nunca fez uma terapia nutricional antifúngica. Se você nunca entrou no método, você nunca fez. Tá? Porque o único local onde para você fazer a terapia nutricional antifúngica é aqui, completo, tá? Com acompanhamento e tudo mais, tá bem? Então, espero vocês, mulheres, do outro lado, espero vocês lá no método, tá? O link tá aqui no perfil do Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem dentro do processo, a partir de agora a gente tira as dúvidas dentro da plataforma do método, tá bem? Nosso primeiro encontro oficial vai ser no sábado. Quem não puder estar lá vai ficar gravado. E você que tá em cima do muro e fala assim, ai, não sei se eu vou fazer e tudo mais, olha, dá uma olhada pra tua casa. Olha pra tudo que tem aí na tua casa. Tudo que foi investido na tua casa. E olha pra você. Quando que você fez um investimento em saúde em você? Faz essa análise. E aí você vê o seu valor.
o quanto que você se vê e o quanto que você acha que você vale. Talvez a sua TV tenha um valor maior do que aquilo que você faz. Porque o fluconazol, o fluconazol eu gastei 100, gastei 200 reais, gastei tantos reais com medicação. Mas isso não é um ato de amor. Isso é um ato de desespero. E por isso que o problema volta. O ato de amor é exatamente a questão do senso de merecimento, tá? De você enxergar, opa, isso aqui tem valor, tá bem? Então, nosso primeiro encontro oficial vai ser no sábado. Lá vai ser passar todas as instruções para quem está no método, né? Em relação a como que vai funcionar, todos os detalhes. Já tem algumas informações iniciais dentro da plataforma, mas todas as informações complementares estarão lá no sábado, que fica gravado para quem não puder, para quem não pode acompanhar o conteúdo ao vivo, tá bem? O link está aqui no perfil do Instagram para vocês acessarem e fazerem a compra. Sejam bem-vindas, parabéns para vocês, mulheres decididas, hiper comprometidas e que viraram essa chave aí pro amor, né? O alto amor aí que muitas vezes é tão difícil e que tantas mulheres acreditam, né? Que outras pessoas vão amá-las mais do que ela pode se amar, né? Isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Se você não se ama, você pode ter certeza que as pessoas em sua volta vão te entregar exatamente aquilo que você entrega pra você, né? E espero que seja diferente a partir de agora com esse aprendizado aqui. Um grande beijo, ótima noite pra vocês, bom sono reparador. Entrem no link do perfil, tá bem? Pra fazer a inscrição e até sábado. Sábado a gente se vê. Um beijo.